Olá, profissional, estudante da área da estética. É com muita alegria que eu recebo você aqui hoje, às 8 horas da manhã, para nossa aula 1, para você participar comigo do nosso aulão com a Prof. Ju. E eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você tudo aquilo que eu compartilhei ao longo desses últimos 11 anos como professora e muito mais. Então, são aulas de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. A gente vai falar sobre diversos temas para que a gente possa revisar, conversar, tirar as dúvidas. E eu fico muito feliz de poder estar aqui no meu canal compartilhando com você, fazendo duas coisas que eu amo: compartilhar e dar aulas. Então, é a maneira que eu tenho de poder contribuir ainda mais com a nossa profissão da estética. Bom, e não tinha como a gente começar essa aula falando sobre fisiologia da pele. Que a pele, ela é a coisa mais importante. Na verdade, a nossa atuação se dá toda na pele. E muitas vezes a gente esquece que a pele é um órgão, não é mesmo? Então, antes da gente dar sequência nessa aula, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho e ao fim da aula ou no meio da aula é muito importante que você deixe o seu comentário, compartilhe aqui comigo, para que eu possa, se você deixar uma dúvida, para que eu possa tirar em uma próxima aula e assim por diante. Então é muito importante que você deixe o seu comentário. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de pele, eu sou fascinada em estudar muito sobre pele. Entender sobre essa fisiologia faz para mim total diferença na hora de elaborar os meus protocolos, de escolher os melhores cosméticos, de fazer associações inteligentes para que eu possa ter mais resultado. Afinal, provavelmente você que é profissional que está começando já ouviu essa fala: estética não é só passar creme. E não é mesmo. A gente precisa entender que quando a gente tem alguma desordem, alguma perturbação na pele, alguma alteração fisiológica, onde entra nós, profissionais da área da estética, para ajudar a melhorar essas alterações, nós precisamos entender que essa alteração foi desencadeada por algum motivo. E aí é importante a gente lembrar lá de onde tudo começou. Se hoje estamos aqui com 20 e poucos, 30 anos, todos nós viemos do mesmo lugar, né? Fomos um dia um bebê, um feto, um amontoado de células. E a partir desse processo de transformação que aconteceu lá na barriga da nossa mãe, nós temos três tecidos importantes que constituem a pele. O primeiro é o ectoderma. O ectoderma, ele é um tecido, como vocês podem ver nessa imagem aqui, mais externo. Um tecido mais externo, um amontoado de células. Por quê? O ectoderma, ele é responsável pela epiderme, pela formação da nossa epiderme, dos anexos epidérmicos, do sistema nervoso e das cavidades. O mesoderma, esse aglomerado aqui de células, né? Essa parte mais interna, onde dali nós temos a constituição da derme, dos ossos e músculos, do sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma, que é essa partezinha aqui, né? Mais interna, nessa parte da formação embrionária, é o ser responsável por formar o sistema respiratório, os órgãos do sistema digestório. Se a gente voltar lá por ectoderma, a gente tem dois pontos importantes: epiderme e sistema nervoso. Tudo que a gente expressa, preocupações, ansiedade, estresse, diversas alterações, isso é sentido na pele. Então, muitas vezes, as pessoas têm um quadro de acne grave, aquela acne que não melhora por conta do estresse, diretamente ligado ao sistema nervoso. Muitas vezes, a ansiedade toma conta
e também tem erupções. Muitas vezes a gente tem os quadros de psoríase, vitiligo, doenças autoimunes, onde ainda assim você não traz uma explicação 100% coerente de onde vem tudo isso, por que que surgem. Tem fortes teorias falando que essas doenças autoimunes são causadas muito pela alimentação, mas todos os estudos ainda estão caminhando, mas de alguma forma ou de outra, o nosso sistema acaba gerando anticorpos para tentar, né, ali causando essa perturbação a nível de uma psoríase, de um vitiligo e tudo mais. E nós sabemos que quando nós estamos felizes, radiantes, a nossa pele fica boa, a gente parece que tudo muda. E quando por algum motivo a gente está triste, chateado, você se olha no espelho, parece que você não se reconhece. Então, a nossa epiderme, o nosso sistema nervoso, eles derivam do mesmo tecido embrionário. Por isso essas conexões. E aí, falando de pele, a gente não pode esquecer que para que eu possa atender o meu cliente, chegar lá no momento da avaliação, eu não posso simplesmente entender que ele é igual a todo mundo. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem uma alteração, tem uma história, tem uma jornada. Por isso que hoje, quanto mais individualizado, na verdade, o nosso tratamento, né, a ideia é que todos os tratamentos, todos os profissionais que atuem na área da saúde de modo geral, personalizem os seus atendimentos. Mas a gente precisa lembrar isso. Às vezes a gente encontra com uma mulher que tem melasma, muito ansiosa, ou tem outros problemas, às vezes problemas hormonais, às vezes a gente encontra alguém com acne que tem outros problemas. Então, cada um tem a sua história. E na hora da nossa avaliação, é importante entender isso, conversar com o nosso cliente de maneira clara, objetiva, tentando entender realmente como que nós podemos ajudar. E aí, então, durante a avaliação, a gente precisa fazer todas as conexões que podem nos levar a entender se existe uma desordem emocional, se existe um estresse, uma ansiedade. Então, o que nós podemos fazer para ajudar esse cliente? Então, por isso que a gente não pode simplesmente usar o que todo mundo usa, fazer o que todo mundo faz igual, porque nós somos diferentes. Existem princípios iguais, produtos, etc, etc. A gente vai falar isso lá para frente. Hoje é a nossa primeira aula. Mas é importante que a gente se lembre que o nosso cliente, ele é um ser único e individual. Então, quanto mais o nosso tratamento for personalizado, isso é muito importante. E é importante a gente lembrar, quando a gente se depara hoje, na nossa vida adulta, com insatisfações, medos, inseguranças, que isso de certa forma vai refletir na epiderme, né, na nossa pele. E por que que vai refletir? Porque lá no tecido embrionário isso vem junto, é formado pelo mesmo tipo de tecido. Então a gente precisa sempre estar lembrando que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. E a nossa pele, ela é tão importante para a nossa sobrevivência que sem ela não existe como, não tem como viver, né? E a gente vê isso quando pessoas que têm às vezes 80, 70% do corpo queimado em algum acidente, muitos acabam falecendo, porque as complicações são imensas, de tão importante que a pele é para a nossa vida. E existem várias outras doenças, né, patologias também, que acabam ali causando um prejuízo muito grande, mas a gente pode falar disso em uma outra aula. Mas é importante lembrar que, como órgão, é um órgão importante para a nossa sobrevivência, é o órgão que nos conecta com o mundo e é o órgão que faz também com que a gente tenha a síntese de uma vitamina importantíssima para a nossa sobrevivência, que é a vitamina D, que hoje já é considerada como um hormônio por muitos médicos e cientistas. Então, a nossa pele ela tem um poder importante também de dizer quem nós somos, como nós nos relacionamos e como nós nos expressamos. E agora vamos dar sequência aqui na nossa aula,
lembrando um pouco da estrutura da pele. Então, nós temos epiderme, nós temos derme e a camada hipodérmica, que hoje a gente chama de tecido subcutâneo. Então, a epiderme é o que fica externo, é aquilo que a gente vê de fora, é aquilo que vocês olham para mim, vocês veem a minha pele, a minha camada mais externa, que é a minha epiderme, que é ali o extrato córneo. Então, a epiderme, ela é essa parede de tijolos e ela está aqui por uma função muito importante, uma função de nos proteger, uma função de proteger o nosso organismo também sobre potenciais alérgenos e micro-organismos que possam perturbar a nossa pele. E nós temos também aqui uma fortaleza, né, que a gente chama de parede ali de tijolos, onde esses tijolinhos são corneócitos e o cimento seria um lipídio que é produzido pelas nossas próprias células durante o processo de maturação. Tudo isso vai formar lá no extrato córneo o melhor hidratante do mundo, que é a emulsão epicutânea que a gente chama, que é justamente esse hidratante que vai nos proteger. Antigamente não existia creme para passar no corpo e era essa gordura, né, esses lipídios produzidos por este extrato córneo durante o processo de diferenciação que protegia a pele das pessoas antigamente. Depois nós temos a derme. A derme é um tecido diferente, vascularizado, onde nós temos capilares sanguíneos, capilares arteriais e venosos, arteríolas, onde nós temos capilares linfáticos e onde nós temos o posicionamento das glândulas sudoríparas, glândulas sudoríparas, onde nós temos o anexo cutâneo também invaginado na nossa derme, no caso do folículo pilosebáceo, da glândula pilosebácea também. E depois, no tecido subcutâneo, nós temos o nosso tecido adiposo, que é formado por adipócitos, ali também altamente vascularizado. Hoje a gente vai falar especificamente da epiderme e da derme. Então, a epiderme, como é a nossa camada mais externa, ela passa por um processo de maturação, onde esse queratinócito, ele tem o seu estágio de divisão celular lá na nossa camada basal, e depois ele vai subindo e modificando até chegar no extrato córneo. Então, nós temos a perda da atividade mitótica. A atividade mitótica é o processo de renovação celular, de divisão celular, e isso só acontece na nossa epiderme na camada basal, que é a camada mais profunda. Na próxima imagem vai ficar mais fácil para que você possa identificar. Nós temos a produção da síntese de novas organelas a partir do extrato espinhoso, que são chamadas de corpos lamelares. Nós temos remodelagem da arquitetura, e isso é claramente observada pela modificação do formato das células e pelo grau de compactação das camadas, modificação da membrana e a síntese de novos lipídios e proteínas que vão auxiliar na estrutura do corneócito e também nos lipídios que ficam entre as células, formando então deixando a nossa pele extremamente seletiva, tanto porque vai entrar, né, e também favorecendo o processo de hidratação cutânea. Aqui nós temos a vista da epiderme como um todo. Então, aqui no número 1, nós temos a camada basal, que é a camada onde ocorre a divisão celular. Então, aqui nós temos queratinócitos e entre esses queratinócitos nós temos os melanócitos, que são células também que se encontram na epiderme. Além dos melanócitos, que são células que produzem melanina, nós temos as células de Langerhans, que são células que fazem parte do sistema imune. Então, todo o processo de reação alérgica, alergias, essa célula é uma célula de defesa. Então, a célula de Langerhans, ela faz parte do sistema imune da epiderme. Nós temos também os queratinócitos, que é a principal estrela
da epiderme. Então, a nossa epiderme inteira ela é constituída por queratinócitos, que são células que produzem queratina, que é uma proteína super importante. Entre epiderme e derme, quem tem mais proteína é a epiderme, justamente por conta dessa quantidade de queratina, certo? Então, nós temos melanócito que ficam na camada basal, é o único lugar ali que a gente tem melanócitos, todos eles se alojam na camada basal, e nós temos os queratinócitos na camada basal. Queratinócitos esses que são ativos, que desempenham uma função de atividade mitótica. Quando ocorre essa renovação, esse queratinócito que se dividiu, ele vai vir aqui para a etapa 2. Na camada espinhosa, nós temos o início de um processo de formação de novos lipídios, que se chama corpos lamelares. Esses corpos lamelares, eles são responsáveis por ajudar na hidratação da pele. Então, eles começam a ser produzidos no extrato espinhoso. E depois que a gente passa pela camada espinhosa, a nossa célula ela continua sua jornada indo para a camada granulosa. Na camada granulosa, ela já tem a perda do núcleo e ela também já começa a ficar mais preenchida de grânulos de querato e hialina, que são grânulos mais específicos de queratina e de outros lipídios, ajudando na sua constituição, para que assim a gente tenha tanto lipídios de maneira interna como lipídios entre as células para ajudar nesse processo de hidratação. Todo esse processo de estratificação, de mudança na arquitetura da epiderme serve para duas coisas importantes. A primeira é estimular o processo de renovação. Então, quando isso funciona bem, a nossa pele ela se mantém jovem, bonita, hidratada. E também esses lipídios, eles são importantes para auxiliar a nossa pele no processo de hidratação cutânea. Então, todos esses lipídios que são produzidos, além de outros lipídios que são secretados pelas glândulas sebáceas e tudo mais, eles auxiliam no processo da hidratação. Quando a pele, por algum motivo, não se encontra bem hidratada ou sofre com esse problema, com problemas de hidratação, a nossa pele ela vai sofrendo perturbação. E essas perturbações podem gerar alergias, irritações, sensibilidade. Então, manter a pele hidratada, um extrato córneo saudável é extremamente importante para a manutenção também da própria microbioma ali da pele, né? Das bactérias, dos fungos, das leveduras, de tudo que vive na nossa pele. Então, é importante a gente manter essa microbiota também saudável para que a gente tenha uma pele saudável. E uma pele saudável é uma pele mais bonita. Quando esse queratinócito sai da camada 3, ele vai para o passo 4. Então, aqui no extrato córneo, nós temos várias camadas já de corneócitos, que são queratinócitos que já estão achatados e que vão subindo aqui, né? Passando por esse processo até ficar pronto para descamar. Então, aqui a gente tem uma membrana única, totalmente impermeável, né? Então, totalmente seletiva, tanto para o que entra na nossa pele quanto para o que sai. Então, se a nossa pele aqui, ela tem muita perturbação, tá descamando, né? Tá seca, então a gente não tá com o extrato córneo íntegro, eu tô perdendo água já para o meio externo, então isso vai fazer com que a minha epiderme se torne desidratada. Porque tudo que vem para a epiderme de nutrientes, de água, é através da membrana basal, que fica logo aqui abaixo da camada basal. Então, são duas coisas diferentes, camada basal e membrana basal. Membrana basal é justamente
a camadinha que fica aqui e que faz com que ocorra, né, onde repousam os queratinócitos e onde ocorre toda essa troca metabólica de água e de nutrientes para nossa epiderme. E a derme, por sua vez, por ser vascularizada e tudo mais, então ela recebe nutrientes, oxigênio, ela recebe mais água, então tudo isso vai ser transportado para a epiderme. Então, por isso que a nutrição, a nossa alimentação também faz muita diferença na manutenção da nossa pele. Agora, nós vamos falar um pouquinho da derme. Então, a derme, ela é um tecido totalmente diferente. Então, é um tecido que a gente chama de frouxo, chamada também de tecido conjuntivo. A derme, a principal constituinte dela é colágeno. Então, o colágeno, como vocês podem ver na imagem, ele está traçado de diversos ângulos, justamente para sustentar a nossa epiderme. Não parece aqui que o colágeno ele é como se fosse um pilar? Então, ele é como se fosse esse pilar de diversos ângulos, melhorando, né, e sustentando a nossa epiderme. No processo de envelhecimento, conforme a gente vai envelhecendo, diminuindo a nossa atividade mitótica, esse colágeno, ele começa a ficar mais frouxo e a nossa pele começa a despencar. Então, por isso que a manutenção, a prevenção, né, do envelhecimento, a alimentação, enfim, tudo isso é importante para que a gente possa envelhecer e ter ali uma pele bonita, firme, livre de flacidez. É possível, nós vamos falar isso lá para frente. Mas falando aqui do colágeno, né, especificamente, ele é produzido por uma célula chamada fibroblasto. E o fibroblasto, ele é a principal célula da derme. Assim como tem os mastócitos, macrófagos, que são células ali da parte imune da nossa pele, mas o fibroblasto é quem produz colágeno, elastina, glicosaminoglicana, que são as GAGs, que são substâncias que vão ajudar, né, toda a substância fundamental amorfa a fazer parte dessa estrutura da derme. Então, a derme, como eu falei anteriormente, ela é vascularizada, irrigada por vasos venosos, né, vasos arteriais, então tem capilares, tem arteríolas, vênulas, tem capilar linfático, então tudo isso faz com que a gente possa ter ali bastante oxigenação, entrega de nutrientes na derme, e tudo isso através da membrana basal é difundido para a epiderme viável, que é aquela camada basal. Além disso, nós temos canais de aquaporina também que auxiliam o processo da hidratação da epiderme. Tudo isso vai se modificando conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Hoje é só a nossa primeira aula, mas uma coisa muito importante é a gente entender que existe uma comunicação celular. Fibroblasto precisa se comunicar bem com o queratinócito, com o melanócito, todos eles precisam se conversar. Quando a gente tem, por exemplo, um erro ali de conversa entre queratinócito e melanócito, nós temos hiperpigmentação, nós podemos ter acromia, hipopigmentação, e os queratinócitos, eles são muito importantes também e sinalizadores para que os fibroblastos possam produzir colágeno, elastina e etc. Então, falando ainda mais um pouquinho da derme para a gente fechar, o colágeno ele constitui uma fonte de proteína muito abundante no nosso corpo. Nós não temos colágeno só na derme, nós temos colágeno nas nossas articulações em vários outros locais. É formado principalmente por glicina, prolina e hidroxiprolina. Estes três nomes são aminoácidos. A partir desses aminoácidos ocorre a formação da triple hélice, que é o colágeno. Proteína natural mais resistente e ajuda a dar suporte estrutural. Então, como eu falei, se a gente vai envelhecendo, vai despencando. A elastina é semelhante ao colágeno, porém se difere por ser uma proteína distensível. Então, a elastina é que dá a capacidade da nossa pele distender-se, né? Por exemplo, uma gestação da barriga crescer e depois essa barriga retornar ao normal, na verdade, da pele, né? Distender e da pele voltar ao normal.
apresenta dois aminoácidos, que é a desmosina e a isodesmosina, que são os aminoácidos da elastina, e as GAG são ricas em carboidratos, açúcares, que são capazes de atrair a água. Então, as GAGs é que fazem a retenção de água dentro da nossa derme. E é por isso que quanto mais água a gente bebe, mantém a nossa derme bem hidratada, são as GAGs que vão fazer essa retenção e que vão ajudar nesse processo de hidratação da nossa pele. Bom, eu vou ficando por aqui com essa nossa primeira aula sobre epiderme, sobre derme. Eu espero que você tenha gostado. Quero muito que você deixe o seu feedback aqui nos comentários e acompanhe meu trabalho lá no Instagram também, @jumeajuda e @peelingexpert, para que você possa ficar sabendo tudo sobre peelings. Então, eu espero você. Amanhã a nossa segunda aula, então de segunda a sexta a gente tem um encontro marcado às 8 horas. Já marca suas amigas do curso, já marca suas colegas, para que elas possam participar aqui com a gente. Um grande beijo, um ótimo dia e até mais.